Oi, eu sou o Daniel, sou terapeuta de marca. Eu ajudo consultores a embalarem o conhecimento e experiência que eles têm e transformar num universo de marca que atrai o cliente certo e dá orgulho de construir. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o porquê que eu particularmente enxergo a minha construção de marca pessoal como consultor mais por uma ótica de acadêmico do que uma ótica de marqueteiro. A realidade é que a grande maior parte dos consultores não é do mundo de marketing. E quando a gente começa a acoplar estratégias de marketing ou táticas de marketing, consome conteúdo demais sobre marketing, fica parecendo que a construção de marca pessoal é uma ação somente de marketing. Só que isso é uma grande mentira, em especial para quem vende conhecimento. E se a gente só olha por essa ótica, a gente deixa de ganhar uma série de benefícios que vêm através de construção de marca, que são benefícios de negócio, não de aquisição de novos clientes, mas de fortalecimento do negócio como um todo. Então, nesse vídeo eu vou explicar como é que eu me enxergo como um acadêmico e o que isso significa e o que na prática eu faço no meu negócio que reflete nessa consolidação de ativo de negócio e não só uma comunicação da minha marca pessoal. O marqueteiro, ele tem como objetivo atrair pessoas e vender. São dois pontos muito importantes para para qualquer negócio, né? Só que se a gente trabalha com conhecimento, o principal ativo que a gente tem de manipulação são as ideias e a atenção que a gente consegue dar para essas ideias. E isso não acontece só numa camada superficial, inicial de produção de conteúdo. Né? A produção de conteúdo é um reflexo da nossa capacidade de conseguir estar em diálogo com ideias. Quando a gente olha para o acadêmico, o trabalho principal dele se dá em três frentes diferentes. Ele tem uma frente de pesquisa, ele tem uma frente de produção e ele tem uma frente de educação. A pesquisa é onde ele vai atrás de novas hipóteses, ele vai atrás de estudar, de conversar com colegas, de agregar conhecimento para a área da qual ele está inserido. Na produção é onde ele consolida essa captura de conhecimento e ele dá sentido ao conhecimento, né? Então ele pega dados brutos, ele mastiga, ele digere, ele consolida e ele dá sentido para que outras pessoas possam compreender melhor o que está acontecendo e ele, por fim, leva isso para dentro da sala de aula, que é o lado educativo. Essa tríade, pesquisa, produção e educação, é exatamente a mesma coisa que um consultor faz. O grande objetivo do consultor, do ponto de vista de negócio, é saber manipular conhecimento novo, consolidar esse conhecimento para que ele possa servir o cliente dele e, por fim, passar a transmitir esse conhecimento para o cliente dele. Seja executando alguma coisa ou seja ensinando alguém a executar. Mas eu ainda não falei o porquê que para mim isso é tão importante. Eu acho que isso muda como a gente olha conteúdo e coloca a gente num lugar muito mais exploratório e muito mais sério, entendendo que nosso trabalho é realmente manipular conhecimento, né? Então nosso conteúdo não é uma tática de marketing, mas assim, mais um dos lugares onde a gente manipula conhecimento e transmite conhecimento de forma didática. Só que para mim o ponto mais importante disso tudo é que tem uma estrutura de ativos de negócio por trás de conteúdo que realmente gera um valor para o negócio e um valor que ele é mais longo prazo. Quando eu estou olhando para manipulação de conhecimento, eu estou olhando para metodologia, eu estou olhando para os ativos que eu entrego para os meus clientes dentro da jornada consultiva que eles têm, que eles passam comigo, né? Então, existem vários pontos diferentes dentro da minha consultoria, pontos em que tem viradas que requerem insights, que requerem aprendizados, e todos esses pontos é um dever meu como consultor servir o meu cliente para que ele consiga continuar evoluindo. Quando eu olho para o meu comercial, depois que um lead chega, né, conteúdo ele funciona até o lead chegar até a gente. Depois que o lead chega e eu preciso ter uma troca comercial com ele, eu preciso fechar um contrato, a própria apresentação comercial, a maneira com que eu estruturo o meu roadmap, a forma de explicar o meu trabalho, tem a ver também com essa digestão de conhecimento e produção interna. E é extremamente importante porque a minha capacidade de conseguir transmitir de uma forma leve e clara a proposta de trabalho para o meu cliente vai influenciar diretamente nas taxas de fechamento que esse cliente tem. E essas ações internas do negócio que constroem ativos que deixam
aumentam o valor do nosso negócio, né? Porque deixam ele mais forte, deixa ele mais único. A partir do momento que eu tenho uma metodologia, eu consigo explicar de forma muito clara o porquê e como eu faço as coisas. Isso gera diferenciação no mercado, isso gera valor agregado na minha entrega. A partir do momento em que eu tenho ativos que eu forneço para o meu cliente dentro do seu processo consultivo, eu melhoro a experiência do que o meu cliente está recebendo, eu melhoro a retenção, eu melhoro a indicação. E o comercial, quanto mais afiado eu tenho ali os ativos apresentados, né, a minha explicação que eu apresento para o meu cliente, mais chances de fechamento eu tenho. Todos esses pontos, eles constroem o que é um universo de marca, né? O universo de marca é a minha maneira, basicamente, de enxergar tudo que eu faço. É a minha maneira de entender os problemas que estão à minha frente e à frente do meu cliente, é a minha maneira de entender como que eu resolvo esses problemas e o porquê que eu enxergo tudo da maneira que eu enxergo. Esse é o trabalho do intelectual. Conteúdo é um reflexo disso. Conteúdo precisa comunicar alguma coisa. Só que a gente está tão preso olhando só para o comunicar que a gente não está prestando atenção no quê. E o que a gente comunica é o que constrói o nosso negócio. O acadêmico, como ele tem a identificação de acadêmico, essas partes estão todas muito bem encaixadas nele. Só que a gente muitas vezes, como consultor, a gente passa, cara, anos de experiência, a gente agrega valor para o nosso cliente, só que a gente não tem processo bem definido, porque é só a gente que está rodando. A gente não tem explicações formais dos pontos que compõem a nossa entrega. Isso acaba acontecendo de forma orgânica nas trocas com os nossos clientes. Então a gente tem muita coisa que gera valor, mas que ela não está organizada. E se ela não está organizada, é muito difícil a gente fazer com que isso gere foco e gere diferenciação e gere comunicação. O acadêmico, ele trabalha de um outro jeito. Eu acho que é importante a gente voltar a se situar como trabalhador de conhecimento. Por tudo que tem de marketing na internet, a galera, tipo, infoproduto virou um nicho, meio que assim, né? Um estilo de produto que qualquer um pode monetizar. E aí, toda essa construção aprofundada, intelectual, de muito estudo, de muita troca com o cliente, que é o que a gente faz no dia a dia, né? É o que o consultor sério faz no dia a dia, acaba sendo esquecida. Acaba sendo esquecida. E aí a gente se equipara com pessoas que estão vendendo um infoproduto, que não estão, cara, nem aí para o conhecimento, e estão muito mais querendo entender como construir um produto persuasivo para gerar vendas, do que trabalhar de uma maneira séria, que é a maneira que a gente enxerga o nosso trabalho. Então a gente precisa retomar esse lugar para nós. A gente precisa retomar o lugar do intelectual. Isso tudo que eu estou te falando é uma grande reflexão em construção na minha cabeça. Conforme eu vou produzindo conteúdo, também a minha marca vai evoluindo, eu vou conseguindo encaixar melhor todos esses conceitos. Então, conta comigo aí para ter mais vídeos falando sobre isso. Espero que a reflexão tenha feito sentido para você.